Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá! Vamos começar primeiro parabenizando, né? Não foi uma manhã nada fácil, né? Eu vi ali muitos tremendo, nervosos. Mas passou, né? Todo mundo sobreviveu. Não é um bicho de 7 cabeças. Deu ali, vocês... Quem fez de primeira vez conseguiu observar como é que funciona um concurso, vai estar mais preparado para os próximos. Quem já estava acostumado viu que se aprendeu os conteúdos, se aprendeu os gêneros textuais, conseguiria responder a prova sem grandes problemas de língua portuguesa, né? Exatamente. De matemática, vamos deixar para os professores falarem a respeito. Posteriores. Bom, apresentando, eu sou o professor Diego. Professora Caroline. E vamos fazer com vocês agora a correção da prova do CNC, que aconteceu hoje pela manhã. Aproveitem para mandar as dúvidas que vocês tiveram sobre a prova. Podem mandar aqui pelo chat ou pela DM, direct aqui do Instagram, que nós estaremos respondendo vocês, tá bom? Muito bem, então vamos iniciar já com a primeira questão. Tínhamos o texto 1, texto curtinho, tranquilo. Vou ler aqui, quem tiver a prova pode ir acompanhando. O galo de briga e a águia. 2 galos estavam disputando em feroz luta o direito de comandar o galinheiro de uma chácara. Por fim, um põe o outro para correr e é autoproclamado o vencedor. O galo derrotado afastou-se e foi se recolher num canto sossegado do galinheiro. O vencedor, tomado de orgulho e vaidade, voando até o alto de um muro, bateu as asas e, exultante, cantou com toda a sua força. Uma águia, que pairava ali perto em busca de alimento, lançou-se sobre ele e, com um golpe certeiro, levou-o preso em suas poderosas garras. O galo derrotado saiu do seu canto e daí em diante reinou absoluto, livre de concorrência. Moral: orgulho ou arrogância ainda é o caminho mais curto para a ruína e a perdição. Se você estudou, prestou atenção nas aulas, costuma ser um leitor ativo, sabe que tipo de texto que é esse. Vamos primeiro identificar os elementos que compõem esta narrativa, que é um texto que conta uma história. Temos aqui os personagens, que são animais. Muito bem. No final do texto, nós temos uma moral. O que isso revela? Que tipo de gênero que é esse? Eu sei. Fala, professor. Fábula. Tranquilo, fábula. Animais e moral no final da história. Moral, lembrando que é aquele ensinamento. A questão 13 falava o seguinte: o texto 1 é um gênero textual que apresenta, entre as suas características, uma lição de moral ou ensinamento ao fim da narrativa. Após a leitura desse texto, analise as assertivas abaixo que caracterizam adequadamente esse gênero. Se você descobriu qual é o gênero, precisava ler as afirmativas e observar as características que eles apontavam ali. 1. A lição de moral tem como uma de suas finalidades incentivar uma reflexão acerca das qualidades e dos defeitos do ser humano. Quando falamos em fábula, você precisa lembrar, os animais ali representados apresentam características humanas e têm essa intenção, levar o leitor a refletir sobre os comportamentos humanos. Então, normalmente apresenta uma crítica. Pode ser sobre a vaidade, sobre o orgulho, sobre a inveja, enfim. Então, ele sempre vai apresentar essa reflexão. Então, a afirmativa 1 está correta. Essa é uma das características da fábula. 2. As fábulas são narrativas que costumam se desenvolver na forma de versos e de palavras com sentido abstrato, cujo propósito é facilitar a compreensão da moral final da história, uma vez que são textos educativos. Ok, esse final está certo, fábulas são textos educativos, mas na forma de versos. É um poema? Não, né? Não. Então aqui já descartamos, inclusive palavras com sentido abstrato. O que é sentido abstrato, professor? Que não tem corpo, não tem forma. Não, e não é o que trata aqui nesse texto, beleza? Conseguimos eliminar alternativas? A 2 já eliminamos, então dá para eliminar a alternativa B e E. A B e E já estão erradas, então. Terceira afirmativa.
As características psicológicas do ser humano costumam aparecer refletidas no comportamento de outros seres, como os animais, nas fábulas. Foi o que nós acabamos de falar. O comportamento humano, essa crítica que ele faz ao nosso comportamento, é refletido nos personagens da fábula. Então, eles apresentam essa reflexão. Inclusive, a afirmativa 1 e 3 estão ali relacionadas, né? Então, a afirmativa 3 está correta. 4 e última. As fábulas são gêneros de textos recentes que buscam incentivar comportamentos e valores individualistas e consumistas. Fábula é um gênero recente. Moderno? Moderno, atual. Não. Já leu as fábulas de Esopo? Muito. Muito, né? Escola. Quem nunca, né? Ensino primário ali tem contato com esse texto. Não, a fábula não é um texto recente. Tem fábulas, ó, de muitos anos atrás. Então, essa afirmativa está errada, equivocada. Com base nisso, então, quais são as afirmativas corretas? 1 e 3. Alternativa C, de Carol. Letra linda do alfabeto. Discordo. Tranquilo? Sobre esse gênero, quem foi aluno fera, estudou fábula, viu as características e com certeza acertou essa questão. Questão 14. Vamos lá. Questão 14 diz o seguinte, pessoal. No trecho, lançou-se sobre ele e com um golpe certeiro levou-o preso em suas poderosas garras, na linhas 6 e 7 do texto. Os pronomes ele e o, então ele, pronome pessoal do caso reto, e o, pronome pessoal do caso oblíquo, em destaque, tem como referente, então, quem que eles acabam retomando, né? Lançou sobre ele quem, né? Levou-o preso, levou quem. Então, isso está lá nas linhas 6 e 7. Então, requer que nós retomemos lá nos versos 6 e 7. Né? Então, que dizia o seguinte, exatamente, né? Esse trecho, uma águia que pairava ali perto, em busca de alimento, lançou-se sobre ele e com um golpe certeiro levou-o preso. Mas ainda assim a gente não consegue descobrir quem, né? Nós temos lá como alternativa o galo, o vencedor, o alimento, o galinheiro e o muro. Então a gente precisa voltar ainda um pouquinho antes para tentar descobrir, né? E assim chegar a uma resposta definitiva, quem efetivamente, né? Quem a águia, né, estava ali lançando sobre ele quem e levando-o quem, né? Então, no trecho anterior diz o seguinte, né, o vencedor, tomado de orgulho e vaidade, voando até o alto de um muro, bateu as asas e exultante cantou com toda a sua força. Uma águia que pairava ali perto em busca de alimento lançou-se, então a águia está se lançando sobre ele quem? O vencedor, né? Lançou-se sobre ele, então sobre o vencedor, e com um golpe certeiro levou-o quem? Novamente o vencedor. Gente, pronome, o que é pronome? É um pronome, ou seja, vem em lugar de um nome, né? Então nós temos ali o ele, que está substituindo o nome vencedor, e nós temos o novamente, como um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Retomando também o vencedor, tá? Então, a resposta correta seria o vencedor, letra B da número 14. Sempre tem que voltar no texto, gente. Isso já fica aqui como dica para os próximos concursos. Não tenha preguiça de voltar ao texto para ver, observe bem, leia mais do que as linhas que ele indicou aqui. No caso, a linha 6 e a linha 7. É bom você ler o parágrafo inteiro, o parágrafo anterior. Observe quem são ali os elementos formando esses parágrafos para conseguir responder as questões. Por mais que aqui estivesse fácil, era bom retomar para ter certeza, ok? Muito bem. Perfeito, pessoal. Vamos continuando então, número 15, que dizia o seguinte. Após a leitura do texto 1, assinale a alternativa cuja palavra tenha o fonema Z. Fonema, o que é fonema mesmo? O que é fonema, prof. Carol?
Eu aprendi na minha época de escola que fonema é o som que eu escuto. É isso? É o som mais elementar de uma determinada palavra, né? Em outras palavras, né, o que é o som mais elementar, professor? Né? Então, a gramática ela costuma complicar um pouco a vida de nós, enquanto estudantes. Né? O que é o som mais elementar? Resumindo, pessoal, é o som que nós ouvimos ao pronunciar uma determinada palavra, é o som que a gente ouve de cada letra. Então, é o som mais elementar, né, de uma determinada palavra. Então, vamos lá. Nós temos lá, então, cuja palavra contém o fonema Z. Lembra da abelhinha? Isso. Nós tínhamos a palavra feroz. Feroz tem som de Z, embora seja grafada, escrita com a letra Z? Não, né? Ela tem o som de S. É grafada com Z, mas ela tem o som de S, né? E nós queremos o fonema, o som de Z. Não basta apenas ser escrito. Não está pedindo a escrita e o som, mas sim o som, o fonema da letra Z. Então, letra A, podemos eliminar. Concordam? Sim, não? Vão participando aí, galera. Nós temos a próxima palavra como sendo vencedor. Vencedor. Novamente aqui, né, a letra C com o som de S, nem um pouco parecido com o som de Z, né? Então, vencedor. Por favor, elimine. Sejam vencedores. Vamos apagar. Aí, na letra C, nós temos lá, lançou-se. Lançou-se. Lançou. C com cedilha. Também com som de S. Né? E, posteriormente, nós temos ali a letra S, que, consequentemente, ironicamente, também tem som de S. E não a abelhinha. Lembrem da abelhinha, né? Letra D, busca. Busca. Letra S, aqui, notoriamente, traz o próprio som de S. Não. E, por fim, exultante. Gente, desculpem a letrinha do professor aí, né? Dá um desconto, tá? Mas, exultante, tem ou não tem o som de Z? Tem o som da abelhinha, né? Meu enxame aqui. Tem o som da abelhinha, né? Então, descobrimos a nossa resposta, cuja palavra nós temos o fonema com Z. Número 15, letra E, a nossa resposta. Tudo bem? Isso daqui você tinha que fazer aí uma análise sonora. Então, dava para fazer mentalmente aí os sons de cada letra para encontrar a alternativa correta. Exatamente, professora Carol. Próximo texto, texto 2. Um pouquinho mais extenso que o primeiro. E você precisava ler com atenção esse texto, porque a questão seguinte era um pouquinho complicada. Então você tinha que ler. Quem foi nosso aluno sabia que tinha que identificar o assunto tratado, qual que era a finalidade daquele texto, por que ele estava sendo escrito. Então vamos ler e identificar esses elementos. Título: Bullying é arma para ganhar popularidade. Opa, título provocativo, né? Chama, interessante, gostei. Você já parou para pensar que jovens que praticam bullying, causando violência física ou psicológica em seus colegas, podem estar, no fundo, tentando se tornar mais populares ou ganhar um status especial na escola? Pois é. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia entrevistou mais de 3.000 alunos do ensino médio americano e concluiu que os jovens que querem chegar ao topo da liderança de suas turmas recorrem muitas vezes a brigas, ofensas e boatos maldosos para chegar lá. É como se a humilhação fosse uma estratégia de poder. O interessante da pesquisa é que ela mostra um lado diferente do bullying. Ele não surge apenas como resultado de questões pessoais dos agressores, problemas em casa, transtornos de personalidade, etc. Uma pausa aqui só para fazer um comentário. Normalmente nós falamos isso, né? E ouvimos também
também que os agressores praticam tais atos porque eles têm problemas pessoais. Só que esse texto está mostrando um outro lado, que não pode ser só problemas pessoais que ele enfrenta, pode ser também uma questão aí que ele quer se tornar popular. Se autopromover. Exatamente. Quer se destacar entre os alunos. E uma das formas de alcançar isso é praticando bullying. E é uma triste realidade, né? Infelizmente. Mas como consequência de uma complexa rede de interações sociais do grupo. E o que você tem a ver com isso? Por questões pessoais ou por processos sociais, o bullying pode provocar muitas cicatrizes em quem sofre esse tipo de experiência. Então, quem sofre o bullying fica machucado, né? Fenômeno muito comum no Brasil. Ele faz com que jovens sofram em silêncio e não queiram nem passar perto da escola. Quem pratica muitas vezes não consegue perceber o impacto que essas agressões e violências podem ter na vida dos seus colegas. E é fundamental que o grupo mostre para esse agressor que não é nada legal humilhar os colegas. Na verdade, isso é covardia das feias. Parágrafo importante. Que tal trocar valores como poder, competição, mando, que poderiam incitar práticas violentas, por outros que tornem as pessoas e os grupos mais unidos? Quer palpites? Companheirismo, amizade, solidariedade, cooperação e ajuda, entre outros tantos. Então, aqui no final, ele te dava uma sugestão, né? E é o ponto-chave do texto. Trocar coisas ruins por coisas boas, como amizade, ajuda, companheirismo. Questão 16. Selecione a alternativa que melhor representa a ideia central do texto 2. Então, você tinha que observar qual que era a temática do texto 2. O que ele queria passar ao seu leitor? O assunto principal ali discutido. A. O texto sugere ao leitor cultivar valores positivos que não causem dor em ninguém. Não foi o que nós lemos ali no final do texto? Pega para nós de novo, professor. Vamos reler, só para ter certeza. O parágrafo? Só o último, Que tal trocar valores como poder, competição e mando, que poderiam incitar, provocar práticas violentas, por outros que tornem as pessoas e os grupos mais unidos? Quer palpites? Companheirismo, amizade, solidariedade, cooperação e ajuda, entre outros tantos. Então, aqui, na alternativa A, o texto sugere ao leitor cultivar valores positivos? Sim. Que não causam dor em ninguém? Sim. Ok. Então, a alternativa A está correta. Vamos ler as outras só para entender e identificar os erros que continham nelas. B. O objetivo do texto é promover uma reflexão contra as práticas violentas que tomaram conta das escolas. Vamos lá. Eu sei que muitos alunos marcaram essa alternativa, certo? Infelizmente. Por quê? No texto, ele até falava sobre isso. Ali no primeiro parágrafo, ele mencionava o ambiente escolar. Faz uma introdução, Faz uma introdução no tema, que é o bullying, justamente falando sobre isso, né? Só que não é o assunto central do texto. Por isso que não seria a alternativa B. Ele menciona rapidamente esse fato, mas ele introduz o tema. Mas não se prende nesse assunto. Então não é a ideia central. C. O texto busca convencer o leitor acerca da importância de combater o bullying. Não importa como for, nem que isso envolva violência. Combater violência com violência? Certíssimo. D. O propósito do texto é sensibilizar o leitor por meio de histórias reais e tristes que envolveram bullying. Não, gente, ele não conta nenhum relato pessoal ali, exemplos tristes, comover, sensibilizar. Não é essa a intenção do texto. Inclusive, não traz exemplos pessoais ali. E última alternativa. O texto indica que os problemas causados pelo bullying precisam ser enfrentados de forma suave e aos poucos.
não é essa a ideia central do texto. Alternativa correta, letra A. Parabéns para quem acertou. Muito bem, vamos lá, gente. Continuando, questão 17, que diz o seguinte: com base ainda no texto 2, associe os substantivos. O que é substantivo mesmo? Quando nós nomeamos seres animados ou inanimados, reais ou irreais, damos nomes, né? Da coluna à esquerda a seus respectivos sinônimos, né? Que tem ali uma similaridade de significados na coluna da direita. E daí nós tínhamos um para boatos, que constava lá na linha 5. Então, retomando lá na linha 5, 1, 2, 3, 4, 5, boatos, 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 e boatos, o início logo ali da linha 5, né? E boatos maldosos, as palavras já estão até em negrito, né? Que já servia aqui de base para vocês analisarem a questão 17. Então, boatos está relacionado a quê? Boatos está relacionado a fuçar, né? Você mexericar, você vasculhar. Fofocar. Boatos, fofocas. Inventar coisinhas. Então, um para boatos, nos parênteses, mexericos, ok? 2, brigas na linha 4, né? Então, lá no final da linha, há brigas, substantivo acompanhado geralmente por artigo, né? Então, ali a definição da questão do substantivo, nós poderíamos relacionar número 2, brigas, com o sinônimo confronto, né? Quando você briga, você entra em confronto com uma determinada pessoa, com um determinado alguém, né? Então, ali, sinônimo confronto. 3, topo, quando você está no topo, quando você está no ápice, né? Mais alto. Exatamente. Então, 3, topo relacionado com a coluna da direita, ápice. Nós até falamos sobre isso quando explicamos texto narrativo, clímax. O clímax é aquele momento de maior tensão, o ápice da história. Então, se você lembrou dessa explicação, você relacionou a palavra ápice. Ápice, o ponto mais alto, topo. Perfeito, exatamente isso, prof. E número 4, valores. O que você tem de valor, o que você tem de virtude, né? Então, a alternativa correspondente seria a letra D, E, 4, 3, 1, 2. Número 17, repetindo, alternativa letra E, ok? Número 18, leia o fragmento a seguir, retirado do texto 2. Então, foi retirado um trecho, né, do texto em questão e foi colocado aqui para nós analisarmos esse trecho apenas. Quer palpites? Companheirismo, amizade, solidariedade, cooperação e ajuda, entre outros tantos. Então, retirado do texto 2, nas linhas 15 e 16. E a alternativa pediu o quê? Assinale a alternativa em que a separação silábica das palavras destacadas está correta. Conteúdo de segundo ano. Separação silábica. Separação silábica. Essa questão estava dada. Estava dada, de graça. Estava dada. Vamos lá. Companheirismo. Como que separamos a palavra companheirismo? Companheirismo. Ok? Solidariedade. Aqui, ficou junto, aqui separado. E por fim, cooperação, cooperação. Então aqui nós temos o que nós chamamos de tom, né? 2 vogais numa mesma sílaba. E aqui nós temos ali o que nós chamamos de hiato, né?
duas vogais ao lado uma da outra na formação da palavra, mas quando separada em sílabas, cada uma fica em uma sílaba, tá? Então, resposta correta com base nessa separação silábica, letra C, de Carol. Letra bonita do alfabeto. Certo, pessoal? Continuando, nós temos a questão 19. E agora eu passo para a prof. Carol. Tirinha, gênero que o Colégio Militar ama colocar nos concursos. Interpretação de tirinha. Então, o texto 3 tinha a Mônica, personagem aqui do nosso texto, que chega em frente ao espelho e fala: espelho, espelho meu, existe garota mais bonita do que eu? Segundo o quadrinho, temos apenas a linguagem verbal. Não verbal, apenas a imagem, não tem nenhuma fala. E aí no terceiro quadrinho, quem cala, consente. O que ela quis dizer com isso? Que se ele não respondeu nada é porque ele concorda. Foi isso que a menininha ali tirou, né, como conclusão. E aí a questão 19 dizia o seguinte: no texto 3 acima, observe no primeiro quadrinho a fala da personagem Mônica em frente ao espelho. Espelho, espelho meu. Percebe-se que o texto estabelece relação com um conhecido conto maravilhoso. O que é um conto maravilhoso? Pode ser entendido como conto de fadas. É correto afirmar que o texto se refere a qual história? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Para realizar um concurso, você precisa ter um conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? Você ter contato com expressões, com textos, com informações que normalmente todos conhecem. Essa expressão espelho, espelho meu é muito conhecida, né? E se refere a qual história? Qual história infantil tem um espelho? A Bela Adormecida? Não. B, Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho tem um espelho? Não. Tem uma cesta. Tem um capuz, né, vermelho? Capuz vermelho. C, Branca de Neve e os Sete Anões? Era a minha história preferida. Branca de Neve e os Sete Anões. A bruxa má tem um espelho e ela conversa com esse espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não. Essa era sempre a resposta, né? Até que chegou a Branca de Neve e se tornou a mulher mais bela daquele reino. Então essa expressão espelho, espelho meu, refere-se, né, faz uma referência ao texto da Branca de Neve e dos Sete Anões. Você precisava conhecer essa expressão, conhecer essas histórias infantis para conseguir responder essa questão. Se você não leu nenhuma dessas histórias, talvez sentisse mais dificuldades realmente na hora de assinalar a alternativa correta. Mas essa expressão faz referência à história da Branca de Neve. Só vamos ler as duas últimas alternativas. João e Maria. João e Maria têm espelho? Não, estão perdidos no meio da floresta, encontram uma casinha de doces. E a princesa e o sapo? Também não. Ok? Então, espelho, espelho meu, faz referência à história da Branca de Neve. Questão 20. Acerca do texto 3, lembra que eu falei, para quem assistiu a aula de tirinhas, que o colégio militar ou concursos, né, de uma forma geral, costumam cobrar esse tipo de questão. Qual o humor que aparece nessa tirinha? Então, você sempre tem que ler com esse olhar atento. Lembrando que o humor não é aquilo que você vai ler e vai se matar de rir. Nossa, que texto engraçado. Não, mas pode ser ali uma sacada, uma brincadeira que ele faz com as palavras. Então, você precisa ler as tirinhas prestando atenção. Normalmente, no último quadrinho, no terceiro quadrinho, ele faz essa brincadeira, ele faz uma quebra de expectativas e é aí que o humor é gerado. Então, repetindo o enunciado. Acerca do texto 3, o humor da tira é construído com base na interação da personagem Mônica com o espelho. Assinale a alternativa que melhor explica a construção do humor nessa tirinha. Vamos reler o humor ali, né? O terceiro quadrinho. Quem cala, consente. Quem cala, consente significa que, se você não respondeu, é porque concorda. E a menininha sai com uma cara toda faceira, né? A ação da personagem Mônica sugere que o humor é provocado pela falta de resposta do espelho e pela expressão quem cala, consente. Parece certo, não parece? Parece, né? Sim. O espelho ficou quieto, não respondeu, e nós temos ali a fala. Quem cala, consente.
significando que ele concordou. Vamos ler as outras. B. A ação da personagem Mônica sugere que, na visão dela, o espelho está zangado. Por isso ele não responde sua pergunta. Ele está zangado? Não tem nenhuma indicação ali, né? fisionomia. Então não tem nada sugerindo que o espelho estava bravo. Errado. C. A ação da personagem Mônica sugere que o espelho recusou-se a responder que ela era mais bonita. A ação da personagem Mônica sugere que ele se recusou a responder? Não. Em algum momento diz ali que o espelho... né? Falou, não, Mônica, me nego a responder essa aqui, não, vou ficar quietinho. Ele fala isso? Não. Inclusive o espelho aqui da Mônica não tem vida, né? Igual o espelho da Branca de Neve. Então é como se ela estivesse falando sozinha. D. A ação da personagem Mônica sugere que o humor é provocado pelo fato de o espelho estar com problemas. Será que foi por isso que ele não respondeu ela? Pode ser. Eu acho que o som estava desligado do espelho, por isso que ele ficou quietinho. Acabou a bateria. Pode Tava ser. carregado, né? Não diz nada disso na tirinha, então descarta. Não diz que ele estava com problemas, que ele não podia falar, que estava quebrado. Nada disso. Inclusive, o espelho está intacto aqui, né? Nenhuma rachadura. Às vezes saem os fonemas aleatórios. Beleza? E a ação da personagem Mônica sugere que o espelho está cansado dessa pergunta. Mônica, não aguento mais, Mônica. Você é a mais bonita. Chega, vai, você... Não diz nada ali que ele está cansado, com uma fisionomia triste, assim, virando os olhos. Zero emoções transmitidas pelo espelho. A alternativa correta, então, A. A ação da personagem Mônica sugere que o humor é provocado pela falta de resposta do espelho e pela expressão quem cala consente. Ainda bem que ela não perguntou pra Cebolinha, né? Cebolinha ia dar outra resposta pra ela. Essa daqui já foi. Vamos lá para a questão número 21. Isso, 21. 21 nós temos ali, releio o seguinte fragmento do texto 4, então nós temos que ler, né? E diz o seguinte, beleza do Facebook, fazendo uma selfie, tanquinho do Instagram, vários filtros, é tão real quanto dinheiro no banco imobiliário. Já jogou banco imobiliário? Já, eu era péssima, Eu sempre também. perdia. Sim. Eu sou de humanas, aí mexia com número, dinheiro. Top. Mas eu sabia que o dinheiro era falso. Comprava tudo. Sabia que o dinheiro era falso. Que bom, né? Apesar que eu queria muito, Lá né, no ter o dinheiro do banco supermercado. imobiliário. Vamos Forte, né, essa tirinha? Forte, né? Nossa, achei. Bem crítica. É. Releio o seguinte fragmento, então, né, do texto anterior, 4, né, dessa charge. É tão real quanto o dinheiro no banco imobiliário. Pode-se dizer que entre as partes de um texto existem certas conexões, conectivos, gramaticais e relações que o tornam um todo significativo. Ok. Com base nesse conhecimento, analise a parte verbal e não verbal. O que é a parte verbal? Que está relacionado às... Palavras. Lembra? Não. Linguagem verbal, palavras. Linguagem não verbal. Não tem palavras. Pode ter desenhos, cores, Sinalização. símbolos. Então, verbal, texto escrito, não verbal, imagens, figuras, desenhos, cores em geral. Então, com base nesse conhecimento, analise a parte verbal e também a não verbal. Então, não bastava o pessoal analisar somente a escrita, tinha que analisar também as imagens, tá? Ambas. Do texto 4, identifique a relação de sentido estabelecida pela expressão tão quanto. Bem conhecida essa expressão, né? Tão quanto dá a ideia do que será, né? Que tipo de comparativo nós estaríamos fazendo, será? Nescau é tão bom quanto Toddy, para não gerar polêmica. Bolacha é tão boa quanto biscoito. Para não gerar polêmica. Opa, o que nós temos aqui?
2. Tanto quanto, tão quanto, tanto quanto, tão quanto. Elementos. Vamos lá. A expressão indica que a beleza e o tanquinho das mídias sociais são menos reais do que o dinheiro no banco imobiliário. Beleza? Será? Tem tanquinho? São menos reais? Não, né? Será que é essa a crítica? Letra B, a expressão compara. Compara igualmente, ela não é nem mais e nem menos a realidade da aparência das pessoas nas mídias sociais e a realidade do dinheiro de mentira no banco imobiliário. Sim. O que ele está querendo dizer aqui? Que a beleza, o tanquinho são Tão falsos, né? Quanto o dinheiro falso do banco imobiliário. Então está comparando. Igualmente, nem mais e nem menos. Ou seja, a beleza na rede social pode ser falsa, né? Filtros, editores e o tanquinho também. Então está comparando esses elementos. Quem nunca, né? Letra B, a princípio, ao que tudo indica, nossa resposta correta. Letra C, a expressão indica que a beleza e o tanquinho das mídias sociais são mais reais do que o dinheiro? É mais do que ou é tão quanto? Opa! É tão quanto, né? Tão Segundo a quanto. informação. Então não é mais, não são mais reais. Letra D, podemos eliminar a letra C. Letra D, a expressão indica apenas que a beleza e o tanquinho das mídias sociais não são reais? Será que o dinheiro do banco imobiliário é real e eu nunca soube disso? Cadê Eu o ia tá banco imobiliário? rica agora. Vamos? Não, né, gente? Tá uma milionária. E letra E, a expressão indica apenas que o dinheiro no banco imobiliário não é real. Novamente, professor. Poxa vida, fui enganado esse tempo todo. É sério isso? Que triste. Gente, Qual a resposta? ficou claro, 21, letra B, o comparativo de igualdade. Então, quanto? Beleza? Bem. Próxima questão, prof. É com você. Tirinha do Armandinho, nosso querido personagem. Concurso ama, é o queridinho do Colégio Militar. Essa tirinha é esse personagem. Inclusive, alunos, quem aí é aluno fera? Teve essa semana aula de tirinha. Conversamos, inclusive, sobre as tirinhas do Armandinho. Fizemos várias análises sobre as tirinhas desse personagem. Espero que vocês tenham acertado a questão. Então, tínhamos o texto 5, que dizia o seguinte: o orgulho nos confunde, filho. Humildade não é humilhação. A humildade nos permite reconhecer os próprios erros e aprender com eles. Humildade é sinal de sabedoria, de grandeza. Quem está falando isso? O pai do Armandinho. Não aparece ali o seu rosto, né, a sua feição, mas nós sabemos que é o pai que está falando essas palavras. E texto 6. Abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Empatia, filho. Então aqui nós temos essas duas tirinhas e vamos analisar a questão. 22. Leia os fragmentos 1 e 2 extraídos do texto 5 e depois assinale a alternativa correta quanto à classificação dos termos destacados. 1. O orgulho nos confunde, filho. E 2. A humildade nos permite reconhecer os próprios erros. Tínhamos ali algumas palavrinhas grifadas, destacadas. O orgulho, a humildade. Questão A. Nesses enunciados, os termos orgulho e humildade são adjetivos, uma vez que destacam as características do personagem. Lembra da classe dos artigos? O que é um artigo? É aquela palavrinha que vai na frente de um substantivo. Vai definir em número e vai definir em gênero, certo? Artigo A, artigo O. Artigos definidos. Ali no caso nós temos o orgulho e a humildade. Temos 2 artigos. Então essas duas palavras são adjetivos? Não, Não são características. Você é muito orgulho, prof. Obrigada.
Não, né? Não. Então, não são adjetivos. Que classe gramatical seria? Que daí a gente já começa a ler com Que classe gramatical é? Qual? substantivo. Ali nós temos um nome de um sentimento, orgulho, e nós temos a humildade. 2 nomes, 2 substantivos. Que dependem de outro ser para existir. Exatamente. E não estão caracterizando ninguém. B. No enunciado 1, os termos o e orgulho são classificados respectivamente como artigo definido. Opa, o o sim, artigo definido. E orgulho como um substantivo concreto. Vamos lá. Nossos casais dos substantivos. Nós temos substantivo concreto e substantivo abstrato. Vamos formar um casalzinho aqui com eles, né? Porque os opostos se atraem. São coisas diferentes. Substantivo concreto é aquele que tem uma existência real. Pode ser existência fictícia ou uma existência de verdade. Uma explicação mais fácil para vocês entenderem. Tem corpo, tem forma, eu posso tocar. Essa caneta é um substantivo concreto. Pessoa é um substantivo concreto. Quadro é um substantivo concreto. Substantivo abstrato não pode ser visto, não pode ser tocado. Ele não existe, não tem uma forma. Você consegue ver o amor aqui na minha mão? Tá vendo o formato do amor? Não. Para o amor existir, precisa que alguém sinta o amor. Ele não tem uma existência própria, um corpo. Ok? Então, orgulho é um substantivo concreto? Não, né? Cadê o orgulho? Então, vendo? Ó, Deixa eu segurando pegar. aqui, ó. Tá Deixa eu vendo ver. orgulho? E humildade é substantivo concreto? Quando eu falo assim, pensa na humildade, você consegue pensar em um formato? Não, você consegue pensar em ações que mostrem a humildade. Alguém, né? Exatamente. Que faz a humildade existir. Mas não são substantivos concretos, são substantivos abstratos. Então, eliminamos a alternativa B. C. No fragmento 2, o termo humildade pode ser classificado como um adjetivo em razão do seu sentido abstrato e por ser uma qualidade. Nossa, que confusão. Você misturou Um tudo. adjetivo por ser abstrato devido à sua qualidade. Não, já vimos que é um substantivo, então não é adjetivo. E último, letra D. No enunciado 2, o termo humildade pode ser classificado como um substantivo abstrato, professor? Pode ser classificado como substantivo abstrato a palavra humildade? Sim. É um substantivo abstrato. Precisa de alguém para existir. Tem corpo? Não. Tem forma? Não. Você toca a humildade? Não. Então, é um substantivo abstrato. 22, alternativa D. Vamos ler o último item ali só para apontar o erro, né? Nos fragmentos 1 e 2, as palavras orgulho e humildade podem ser classificadas como adjetivos abstratos? De novo. Nossa, adjetivo abstrato. Abstrato? Meu Não. Deus. Alternativa certa, D, de dado de Diego. A Agora letra é sim. bonita também. Apesar Também. que C é mais bonito, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Número 23. Depois de ler o texto 6, Pro Armandinho. também, assinale a opção correta a respeito das funções dos sinais de pontuação. Então, aqui requer lá aquele conhecimento sobre pontuação, né? Vou apagar aqui, porque se, porventura, se precisar. Então, vamos lá. Texto 6. Abandonar preconceitos, abrir a mente e perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Empatia, filho. Muito bem. Boa essa, né? Bonita, né? Está dizendo então a respeito das funções dos sinais de pontuação, que diz o quê? Letra A vírgula, no primeiro quadrinho, foi empregada para ocupar o lugar do verbo suprimido. O que é suprimir, prof? Que não aparece. Que você retira, que você esconde. Esconde. Abandonou, então, no primeiro quadrinho, né, do texto 6. Vamos voltar.
Abandonar preconceitos. Eu abandono, tu abandonas, nós abandonamos. Verbo. Ok. Abrir a mente. Também é um verbo. Tem algum verbo sendo suprimido, sendo retirado? Não, inclusive né? são verbos, né? Diferentes. Sim. Dois verbos diferentes. Exatamente. Então, letra A, podemos eliminar. Não vem nessa função a vírgula, né? Letra B, a vírgula, no último quadrinho, foi usada para separar um termo acessório da oração vocativo. O que é um termo Ô, acessório? prof. Carol. Diga. O que é vocativo? Quando eu chamo alguém, Diego. Quando nós Lembra a questão, por interpelamos. favor? Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Ô, Juliana, estou É um referindo a vocativo. Juliana. Sabiam? Estou Eu chamando sei que Juliana. vocês gostam. Vamos lá. Volta. Último quadrinho diz o quê? Empatia, vírgula, filho. Ou seja, o pai está interpelando, está direcionando, está chamando, né? O Armandinho, filho. Então, sim, a princípio, letra B seria a nossa resposta. Letra C, as últimas reticências no terceiro quadrinho marcam a finalização de um pensamento. Finalização? Reticência? Nossa, vou terminar minha redação com 3 pontinhos. Vamos finalizar essa ideia. Nota 0. Não, gente, pelo amor de Deus. Reticências não finaliza ideia. Ao contrário, né? Interrompe uma ideia. Qual que é o ponto que finaliza uma ideia, professor? Não sei. Interrogação? Não. Exclamação? Eu acho que não também. Ponto final, né? Ponto final. Apenas esse finaliza Ponto aqui. final. É. Letra C, então, eliminamos, né? Não finaliza pensamento nenhum, reticências, pelo amor de Deus, gente. Letra D, as reticências, olhem as benditas novamente. No segundo quadrinho, foram utilizadas para suprimir uma ideia do falante. Para suprimir reticências, suprime. Retira novamente, né? O verbo ali, suprimir. Não, gente, não traz essa ideia de suprimento, né? Da ideia do falante. E letra E, as aspas nos quadrinhos marcam as vozes dos pais de Armandinho. As Dos aspas pais? dos pais, não, né? As aspas seria ali para demarcar a voz do narrador, né, prof? Então não seria para demarcar a voz as vozes dos pais. 23, resposta correta, letra A. E a última questão, finalmente, 24. Sobre a trajetória do personagem Armandinho nos textos 5 e 6, é correto afirmar que A. Nas duas tirinhas, Armandinho demonstra não estar interessado em aprender valores morais? Será que ele está... não quero, pai, tô cansado. Não. Ele está bem atento, inclusive, né? Olha o sorrisinho aqui, ó. Levantando a cabeça, ouvindo, prestando atenção. Então, não está desinteressado. Tem que prestar atenção na fisionomia, gente, tá? No conjunto como um todo, verbal e não verbal. Porque os dois estão se complementando. Não é à né? toa que eles estão sendo colocados ali juntamente. B. Ambos os textos reforçam o cultivo de valores importantes para viver em sociedade. Será que a empatia é importante? Será? Não sei. Claro que sim. O que é ser empático? Se colocar no lugar do outro, né? Você faria, né? Você gostaria que a pessoa fizesse aquilo com você? Então, Dificilmente. empatia, sim, é um valor importante na sociedade. Então, já vamos deixar aqui a letra B no esqueminha. C. Armandinho é apenas um personagem que não reflete nem o pensamento e nem o comportamento social. Será que o Armandinho não reflete nada? Ele está ali só ouvindo e no mundo da lua? Não, ele está absorvendo ali a informação e está refletindo sobre Como a ela. gente já falou, ele está bem atento no que ele Exatamente. está ouvindo. D. Em ambos os textos, Armandinho abre mão do emprego da linguagem não verbal. Que é o que a gente acabou de falar? Verbal, não verbal, verbal, não verbal, verbal, não verbal?
Linguagem não verbal é o desenho, a ilustração. Aqui não tem ilustração? Tem, né? Se é uma tirinha, tem. Nas duas tirinhas, os pais de Armandinho são os únicos responsáveis por ensinar as virtudes humanas a ele? São os únicos responsáveis? Nas duas tirinhas, os pais, novamente, né? Vindo ali como vozes dos pais, são os únicos responsáveis? Não. Não, né? Não depende só da família, né? Exatamente. Temos até aqui o Armandinho, né? Ó, lendo um livro, Colegas. estudando. No outro quadrinho temos os colegas. Sociedade, né? A convivência. Sociedade. Então não é apenas os pais responsáveis por isso. A prova de língua portuguesa, né? Agora comentários gerais, não estava difícil. São assuntos que normalmente caem. E se você estudou aí ao longo do ano, estava preparado para responder. Sinais de pontuação, interpretação de tirinha, interpretação de textos, né, de outros gêneros textuais. Precisava apenas ler com atenção, com cuidado, fazer ali as anotações necessárias, observar todas as alternativas com muito cuidado, ver o significado das palavras, o que elas querem dizer naquele contexto, naquela frase. Era possível gabaritar tranquilamente essa prova. Sobre a redação, vamos fazer um comentário geral também rápido, para não ocuparmos aqui o tempo dos professores de matemática, que querem discutir. Ansiosos. Que boatos que matemática tá difícil, hein? Para nós, com certeza. Prefiro oração subordinada, crase. Comentário geral. Proposta de redação pegou muitos alunos de surpresa, mas não os alunos do FERA. Treinamos texto opinativo, não treinamos, professor? Muito. Vixe! E eu adoro texto opinativo. Falei, vocês vão colocar a opinião que eu quero ver o que vocês pensam. E caiu justamente um texto opinativo para os alunos produzirem e exporem as suas ideias. Normalmente, o comum nos concursos do Colégio Militar é cair texto narrativo, que é aquele que você conta uma história, tem personagens, narrador, espaço, enfim. O texto opinativo apresenta essas características da narração? Opinativo. Nada a ver. Se você colocou o personagem, um narrador contando a história, cometeu um equívoco. No texto opinativo, apresentamos apenas a nossa opinião, nossas ideias. Dizia ali uma palavra importante, argumentos. O que é argumentos? É quando você tem um ponto de vista e você consegue provar o seu ponto de vista. Você dá informações para validar o seu ponto de vista, dar credibilidade ao seu texto. Se eu falar que gosto de Nescau, eu preciso explicar por que eu gosto mais de Nescau. Tem que persuadir, convencer. Você gosta de Nescau também, né? Eu prefiro Nescau. Mais saboroso. Que mais? Menos açúcar Eu gosto que pode. Quickie também, eu também gosto. Geladinho. No Nescau não fica aquelas bolinhas soltas, então o Nescau é melhor. Enfim, quando eu dou o meu ponto de vista, eu preciso usar argumentos para validar. E normalmente no texto opinativo também nós apresentamos uma solução para a problemática apresentada. Essa solução aparece no final do seu texto. Como resolver esse problema? Só vou ler rapidamente o enunciado e discutir sobre o que foi pedido. Com base nesses textos motivadores, você deverá produzir um texto de opinião argumentando sobre valores importantes no mundo atual, mas que estejam em falta. Cite um professor, por exemplo. Empatia. Será que o mundo é empático, gente? Falou disso na própria prova, né? Se você prestou atenção, empatia é um valor que está faltando, né? Humildade está faltando. E ele pedia justamente isso. Valores no mundo atual que estão em falta, que precisávamos melhorar. E que precisam ser cultivados entre as pessoas. Então, mais amor ao próximo, mais cuidado, mais honestidade, respeito, poderiam ser aqui temas abordados na sua redação. E você deveria apresentar a sua opinião. De 15 a 30 linhas, um espaço ótimo para produzir um texto, né? Opinativo, né? Ótimo. Se você tem muita ideia, 30 linhas ali foi ótimo. Se você tinha pouca ideia, 15 linhas também estava tranquilo, né, para produzir. Aborde o tema sem se restringir a casos particulares ou específicos de uma determinada pessoa.
A minha vizinha, nossa, ela não tem respeito nenhum. Ela liga o som super alto. Era pra colocar isso, professor? Falar da minha vizinha? Da minha irmã? Não era para citar nenhum caso particular específico. Era para falar do assunto de uma forma geral. Formular uma opinião sobre o assunto, já que é um texto opinativo, você tem que ter uma opinião formada. Enfim, não vou ler todas aqui as características. Título, precisava ter título. Tinha o campo para isso e era obrigatório. A gente fica no final da prova só ouvindo, né, os burburinhos. Vários alunos não colocaram o título. Tomar cuidado, prestar atenção sempre no que a proposta está pedindo. Enfim, era um texto um pouco mais complicado realmente do que os outros textos. Sim. Mas as próprias ideias foram dadas no Ele decorrer da vai te dar aqui a prova. receitinha de bolo. Tudo que você tinha que fazer, ele te apresentou. Treinamos muito texto opinativo. Os nossos alunos saíram felizes da vida porque conseguiram produzir esse texto. Argumentar. Sabia que teve aluno que falou que nunca tinha feito texto opinativo na vida? Acontece. Às vezes chega lá no sexto, sétimo ano e realmente não fez. Então tem que estar preparado para fazer esse tipo de redação, porque pode acabar não conseguindo. Fica aqui a nossa sugestão. Pessoal, aula de matemática, 5 minutinhos, intervalinho de 5 minutos, os profs já vêm aqui para falar aí com vocês. Eu sei que muita gente deve estar curiosa para a parte de matemática. A prova, a resolução, a correção da prova do ensino médio nós faremos, porém não vai ser em live, tá? Será postado no IG, fiquem de olho que em breve nós postaremos aí a correção também, a resolução da prova do ensino médio. Isso mesmo. E dúvidas, mandem aí no direct, mandem uma DM, comentem, curtam, compartilhem, hein? Vem ser fera! Tchau! Tchau, pessoal!